Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV e nós vamos agora bater um papo com o Carlos Correia, ele que é da coordenação da candidatura do Chico França. E como nós já havíamos anunciado anteriormente, nós vamos ouvir todos que são correlacionados com os prefeituráveis para saber qual o pensamento, como é que estão as atividades, as expectativas, para posteriormente a TVI, através da sua direção, proporcionar aos telespectadores debates direto com os prefeituráveis, né? Vamos ter momentos em que teremos debates conjuntos e debates e entrevistas com todos os candidatos. Por enquanto, a iniciativa nossa é ouvir aqueles que estão diretamente relacionados à coordenação das candidaturas dos prefeituráveis. O Carlos Correia é ligado ao PL, Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o maior partido do Brasil, consequentemente o partido que maior tempo tem de rádio e televisão, de recursos de financiamento de campanha. E o Carlos Correia é uma figura assim, tipo ímpar em Itabuna. É autor, inclusive, do hino da cidade. É um poeta, é um compositor, é um artista que dignifica a imagem de Itabuna ser reconhecida nacionalmente e até internacionalmente como um celeiro das artes e da cultura. Portanto, nós vamos a partir de agora bater um papo com o Carlos Correia, não para falar sobre o Carlos Correia, porque eu já acabei falando dele, mas para ele falar sobre a candidatura do Chico França, prefeiturável do PL. E eu começo perguntando ao Carlos Correia como é que estão, né, os preparativos, já que efetivamente a campanha começa a partir de sexta-feira, se o Chico França está a todo vapor no contexto de se tornar competitivo. E eu quero começar não só fazendo essas indagações, mas saudando o meu amigo Carlos Correia com o meu bom dia. Bom dia a todos, bom dia Val, bom dia Itabuna, bom dia Bahia, bom dia Brasil. Esse programa tem uma audiência que a gente não pode nem mensurar. E é um prazer estar aqui com você, com a nossa cidade, apresentando uma futura proposta para a nossa cidade, que chama-se Chico França. É isso aí, Carlos. O Chico, eu até reconheço ele como um dos mais técnicos, né? Uma pessoa preparada, até por conta de já ter demonstrado, né, a sua habilidade com gestão pública. O Chico França, ele representa em Itabuna o bolsonarismo, por ser candidato de Bolsonaro. O Chico França pertence a um partido que é forte, né? Na verdade, foi na última eleição o maior no que diz respeito às candidaturas proporcionais, porque foi o único partido a eleger 3 vereadores. O partido hoje, segundo informações que eu tenho, está saindo completo, com 22 candidaturas das chapas proporcionais, porque é coligado também ao PMB. E o Chico França não emplacou ainda. É uma candidatura que, talvez das chamadas candidaturas competitivas, seja a menos aceita pela população, né? Eu pergunto para você por que isso está acontecendo. Por que Chico França hoje não está entre os primeiros prefeituráveis na aceitação popular? O que é que está fazendo a candidatura de Chico França não decolar? Carlos Correia. Eu quero dizer o seguinte, você falou uma coisa bem certa, que a campanha de Chico França representa o bolsonarismo. E o bolsonarismo não é só da questão da pessoa de Bolsonaro. Que a gente vê o seguinte, que Bolsonaro foi um homem chamado lá do clero baixo para representar a família, a verdade, a liberdade e Deus no coração. E a gente nunca viu dentro da política um homem mensurar essas pautas que estão sendo esquecidas com a nova ordem mundial. E Bolsonaro, ele representa isso. E Itabuna, o PL se expandiu e está tomando corpo, porque pessoas que eram da esquerda, hoje já identificou que não existe várias candidaturas em Itabuna. Itabuna só tem 2 candidaturas, uma da esquerda e outra da direita, porque os demais candidatos hoje que estão aí pleiteando pela prefeitura, são todos do campo da esquerda. Inclusive até o nosso amigo do PDT, que já foi contrário ao governo do estado, governo federal, que batia forte, que era o nosso amigo médico Isaac Nery, que hoje está dentro do PDT. O PDT é base do governo do estado, tanto na Bahia quanto do governo federal. Então hoje em Itabuna, quem é realmente oposição ao atual governo aqui é Chico França.
Isso que as pessoas têm que entender. Por quê? Só concluindo, o Pancadinha, o Isaac Neri e os demais que estão aí colocando as suas propostas, todos eles são da base do governo estadual e do governo federal, que hoje que a população não quer mais esse povo. Está mais de 20 e tantos anos no poder e tá a Bahia, o Brasil, com índice de analfabetismo, violência, e a população brasileira, principalmente Itabuna, não quer mais isso, quer uma mudança, seriedade, verdade, transparência e principalmente a liberdade. Ô Carlos, a gente percebe na sua resposta de que há uma tendência da candidatura do Chico França nacionalizar a campanha municipal em Itabuna, ou seja, colocar para a população esse contexto de esquerda e de direita. E como você descreveu aí as candidaturas como todas pertencentes ao campo da esquerda, seja do governo do estado, seja do governo federal, nesse caso restará também somente para o público, ideologicamente falando, as candidaturas do atual prefeito, que é o Augusto Castro, e a candidatura do Chico França. É isso ou eu entendi errado? Não, é verdade. Quando o povo compreender isso, vai ficar polarizado entre duas candidaturas. A do atual prefeito e de Chico França. Porque hoje a população pensa muitos ainda pensam assim, vou votar pela pessoa, pelo cidadão. Mas há um ditado popular que diz assim, me diga com quem tu andas, te direi quem tu és. Como é que a gente defende princípios de liberdade e estamos dentro de um campo que é contra a liberdade, que quer cercear a rede de comunicação, quer cercear as redes sociais, quer cercear a liberdade do povo de se expressar, que é o campo da esquerda hoje representado pelo governo do PT em Brasília e o governo do PT na Bahia. Porque eles ficam censurando as pessoas que colocam as suas posições nas redes sociais. Onde é que está a liberdade da gente se expressar? Hoje a gente viu lá a nível de São Paulo, a moça só porque pichou com batom uma estátua, está presa. E a gente vê hoje o mundo do narcotráfico aí, os grandes narcotraficantes, os grandes bandidos todos soltos. Onde é que fica a liberdade de expressão? Então o contexto do marketing de vocês, pelo que você deixa transparecer, será tipo assim, olha, se você é a favor do governo Jerônimo, se você é a favor do governo Lula, aí vocês votam aí em qualquer um desses outros candidatos. Mas se você é bolsonarista, se você é candidato à direita, se você gosta do Bolsonaro, se você acha que Bolsonaro foi um bom presidente, se você acha que o Lula está sendo um presidente ruim, aí a única opção é votar no Chico França. Seria essa a mensagem? Não, é mais profundo do que isso. Não é quem seja bolsonarista, é quem quer liberdade, é quem quer cidadania, é quem quer melhor saúde, quem quer melhor segurança para a cidade, saneamento básico e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Porque a gente vê dentro de Itabuna obras necessárias, são necessárias obras, como remodelação das praças, como o asfalto na cidade, tudo isso é necessário em Itabuna. Mas você não vê uma prestação de conta bem clara de quanto está se gastando. E quando se coloca, todo mundo fica boquiaberto. Por exemplo, você vê aquelas praças que estão sendo reformuladas, reestruturadas, o preço daquelas praças daria para fazer 3, 4, 5 praças. Que dinheiro é esse? Que valor é esse, né? No valor desses recursos que são aplicados, recursos públicos são aplicados para restaurar o que a cidade está precisando. E sem falar na saúde. Hoje você chega nos postos de saúde e você não tem um atendimento adequado como deveria. Né? A saúde é prioridade hoje. Tem duas coisas hoje que eu vejo que são prioridade numa administração: saúde e segurança. Hoje você não tem mais segurança. Você hoje vive preso nas suas casas com medo das pessoas que são delinquentes a querer subtrair não só os seus bens, mas a sua própria vida. A gente não tem liberdade hoje. Então a candidatura de Chico França representa isso. Não é bolsonarismo, não é a questão do bolsonarismo, é a questão da liberdade que se estende até Itabuna. Quando o povo de Itabuna compreender isso, que nós já estamos há grande tempo querendo essas pautas sendo atendidas,
vai compreender que Chico França é essa solução para a nossa cidade. Sim, mas aí essas pautas, Carlos, elas sempre foram expressadas, até por partido de esquerda, ou seja, melhor saúde, melhor segurança, maior liberdade. A gente sabe que no final, na prática, sobretudo partidos de esquerdas, fazem o antagonismo, né? Promete uma coisa e cumpre outra. Mas a pauta da direita, de partidos chamados de direita, também sempre focaram, né? Uma saúde melhor qualificada, um melhor tratamento com a questão da educação, da infraestrutura das cidades. Então são discursos que já são do conhecimento público, né? Ocorre que com toda essa proposta, o Chico França está, segundo as pesquisas que eu vi, em quarto lugar, né? Ele perde para o primeiro lugar, e o primeiro lugar oscila entre o Augusto Castro e o Pancadinha. Logo em seguida vem o Isaac Neri, e aí na quarta posição, em quase todas as pesquisas que eu já vi, aí vem o Chico França, que eu não vi ainda a pesquisa com ele acima de 5%, embora eu tenha informações de que ele já passou disso. Mas por que ele está no quarto lugar com essas pautas, com o apreço do voto da direita, do voto bolsonarista? Me explique, o que está acontecendo? A campanha não emplacou ainda. Por quê? Não emplacou, Val, porque as pessoas ainda não compreenderam, e volto a repetir. Só existe duas candidaturas. A candidatura que está ligada ao governo federal e estadual. E por falar no governo estadual, você vê que a esquerda, ela chega até a fritar as suas lideranças. Porque, queremos ou não, a gente vê a história de Geraldo Simões. O Geraldo Simões, queiramos ou não, é uma grande representação da esquerda na região. Foi prefeito 2 vezes, deputado várias vezes, né? E Geraldo foi fritado dentro do próprio PT, cortaram na própria carne. A esquerda faz isso, não valoriza as suas pratas da casa. Mas o carlismo também fez isso com Azevedo. Vou falar também, Azevedo também fizeram isso, mas Azevedo é de um lado, por exemplo, o Neto, por que o Neto perdeu a eleição para governador? Porque ele estava numa situação bem confortável, e na hora de decidir de que lado ele estava, ele disse: eu não sou nenhum nem outro. Eu não sou nenhum nem outro. E isso esse posicionamento de Neto destruiu a sua candidatura como o futuro governador da Bahia. Hoje não dá mais para você ficar em cima do muro. E a gente vê candidaturas hoje do campo da esquerda que querem ser neutros. Como nós acabamos de ver aqui uma reportagem, a candidatura do PDT não é mais neutralidade, é esquerda. O PDT é a esquerda na Bahia e no Brasil. Hoje a única candidatura que representa os anseios que a sociedade quer da mudança é a candidatura de Chico França. O Pancadinha também não orbita nessa área, já que ele é contra o PT, ele está ligado a Semineto, não estaria também nesse contexto de voto da direita? Mas você vê que a campanha de Pancadinha é como um morcego, morde e assopra. Morde e assopra. Pancadinha tem uma história bonita no campo da política tão recente, né? Ele fez um processo dentro da comunidade dele, o pessoal o elegeu como vereador. Pancadinha nem terminou a sua candidatura de vereador, que deveria estar fiscalizando essa gestão que está aí, que ele quer tirar. Saiu, foi para ser deputado estadual. Agora não é deputado estadual, já quer ser prefeito. Então como é que fica um político que não termina um mandato que as pessoas o confiaram e quer abraçar o mundo com as pernas? Tem um ditado de nosso amigo da avó, de Tita, que era da coordenação da dengue, muito meu amigo Tita. A avó dele dizia o seguinte: quem muito abraça, pouco aperta. E o Pancadinha está nessa situação. Diz que é oposição, mas está abraçado com o Jerônimo, está abraçado com o PT, está abraçado com todo mundo, mordendo e assoprando. Então não dá para a gente ter essa situação. Você me falou mais uma coisa, seguinte: como as pautas serão atendidas que Itabuna precisa, de saúde, educação e segurança. Isso só pode acontecer se a população mudar essa Câmara toda. Se não mudar essa Câmara toda, Itabuna, não adianta votar só em Chico França, não. Tem que mudar a Câmara toda, com pessoas idôneas, pessoas que querem o melhor para Itabuna, porque esses vereadores que estão aí têm demonstrado vamos dizer assim, uma parceria irresponsável com a atual administração.
E eles não têm uma fiscalização séria sobre isso. Você não vê um vereador de destaque nessa administração contestando os números do dinheiro gasto na cidade. Meu querido Carlos, quando você faz esse tipo de observação, deixa a gente também com uma indagação que eu julgo pertinente. Essa preocupação do PL, né, da campanha, né, do Chico França com a chapa proporcional, não contrapõe o fato do PL ter tido 3 vereadores até recentemente, elegeu 3 vereadores na eleição passada. O partido não teve controle dos vereadores. Essas pautas que vocês apresentam como necessárias para a Câmara Municipal, por que não foi colocado em prática quando o partido até recentemente tinha 3 vereadores? Não foi colocado em prática porque você sabe o seguinte, o mandato hoje, antigamente o mandato era do partido. Hoje o mandato não é mais do partido. O mandato é do cidadão. E a gente vê o seguinte, ó, um ditado popular que diz o seguinte: coloque o homem no poder e você vai conhecer a sua alma, né? Coloque o poder na mão da pessoa e você vai conhecer a sua alma. E muitos que tiveram no poder na Câmara se venderam por 30 moedas de prata. Se venderam mesmo, porque uma pessoa que defende princípios não vai ser conivente com as coisas erradas, vinha de onde vier. Então a gente tem hoje que pontuar o seguinte: o parlamento da Câmara de Vereadores ali de Itabuna tem que entrar pessoas idôneas, pessoas que têm compromisso com a cidade e que não vai se vender, porque todo homem tem um preço. Eu digo sempre, todo homem tem um preço. Agora existem homens tão caros que não tem dinheiro que compre. E esses homens, a população tem que identificar nessas candidaturas para ver quem é esses homens que não vão se vender, que vai querer o melhor para a cidade. Porque quando o prefeito apresentar um projeto para melhorar a cidade, ele não vai olhar a linha política não, ele vai olhar que o projeto é bom para a cidade e vai apoiar. Quando o prefeito apresentar um projeto duvidoso, ele vai dizer não. Até do próprio partido vai ter que dizer não. Porque quem manda é a sociedade e o parlamento, os vereadores, é a representação maior da comunidade grapiúna. Então a gente tem que escolher pessoas nesta Câmara que tenha esse compromisso com o seu eleitor, que tenha um compromisso com a cidade e o desenvolvimento da cidade grapiúna, chamada Itabuna. Sim, o episódio ocorrido em função do resultado da eleição anterior, né, eleição de 2020, quando o partido elegeu 3 vereadores, não cria uma responsabilidade maior para Chico França de ter tido um cuidado, ou de estar tendo cuidado para que efetivamente o partido eleja vereadores comprometidos com essas pautas? Eu não tenho dúvida. Hoje o quadro dos vereadores que estão fazendo parte da chapa de Chico França são pessoas totalmente comprometidas. São pessoas que têm uma idoneidade moral que eu tenho certeza que eles não vão decepcionar. Não vão decepcionar. E muitos deles que estão lá, vai ser um calo até para o próprio Chico, que vai ser o prefeito de Itabuna. Porque Itabuna vai compreender esse processo e vai eleger Chico França o prefeito de Itabuna. Pronto. E dentro do parlamento, Chico França vai ter problema. Olha o que eu estou dizendo para você. Chico França pode ter problemas com os próprios vereadores dentro do próprio partido, porque são pessoas sérias. Eu posso até mencionar aqui para você alguns. Tem um neodentista, né? Tem a Alisson, tem o próprio Guilherme, tem a Carla, né? E tem muita gente dentro da chapa de Chico que não vai deixar Chico fazer coisa errada. E eu sei que Chico não vai fazer coisa errada não, porque eu conheço Chico. Chico não é homem de fazer coisas erradas. Chico é homem de fazer as coisas com idoneidade, coisa com seriedade. Talvez seja esse o motivo, porque Chico ainda esteja na pesquisa lá entre os terceiro e o quarto, que eu acredito que ele deve estar entre os terceiros, porque a gente sabe que questão de pesquisa pode ser manipulada. Mas eu acredito que Chico deve estar entre os terceiros já nessa campanha. E eu vou dizer, Chico vai ter problemas com os vereadores dele que vai falar a verdade. Eu vejo isso porque dentro do PL hoje, quando se tem as discussões políticas, ele fica apertado. Olha, ninguém é vereador ainda, mas ele já fica apertado como o grande líder que nós temos. E é um cara de confiança. É um cara que ele ouve, às vezes se zanga, mas às vezes ele recua.
Ele recua dizendo, não, vocês têm razão. Ele tem que ser dessa forma. Ô Carlos, o fato dele ser um candidato da direita, bolsonarista, um candidato contrário aos posicionamentos do PT, que é governo estadual e que é governo federal, você acha que não inviabiliza qualquer perspectiva dele implementar efetivamente o que ele está propondo como candidato? Não. Não, sabe por que está faltando em Itabuna? Seriedade na administração dos recursos. Itabuna tem muito dinheiro. Itabuna tem muito dinheiro. E tem muito dinheiro já aprovado para vir para Itabuna. Eu tenho certeza que com o gerenciamento de Chico França, nesses 4 anos, Itabuna vai dar um salto, como o Brasil deu um salto nos 4 anos da administração de Bolsonaro, com seriedade e transparência. Foi o único presidente na história do Brasil que reduziu impostos. Foi o único presidente que colocou tudo as coisas bem claras para a população. Quem entendeu aquele momento continuou votando nele. Eu não votei nele em 2018 porque eu vim do campo da esquerda, né? Eu vim do campo da esquerda, mas em 2022 eu não tive dúvida que aquele homem era o melhor para o Brasil se desenvolver. E hoje eu digo para você, hoje eu estou no PL, não é por questão política, é por uma questão ideológica, porque nós defendemos a liberdade. Para que coisa melhor do que a democracia? E o PL defende democracia. Para que coisa melhor do que isso aqui, a imprensa, para você falar o que você pensa? E a gente está falando o que a gente pensa. E o povo quer isso. Você já imaginou você estar em um país ou numa cidade onde você não pode falar nada? Onde você pode ser cerceado a sua voz? E aqui não. A gente ainda tem a liberdade de falar. E Chico França representa essa liberdade para Itabuna. Para que o parlamento, para que a cidade possa implementar os seus desejos e a sua melhora. Sim, Carlos, a gente sabe, o perfil de Chico França está dentro desse contexto e a gente não vai contestar porque realmente percebemos que ele tem prerrogativa, que ele tem esse perfil de ser democrático, de ser uma pessoa aberta ao diálogo, né, de ser flexível. Nós sabemos disso. O problema não está em Chico França. O problema está, uma vez eleito prefeito de Itabuna, Chico França vai inventar pessoas que não comungam desses posicionamentos, né? Porque nós sabemos que os partidos de esquerda, eles são antidemocráticos, né? Eles não são de facilitar a vida de quem é político de oposição, mesmo sendo governante, porque efetivamente as pessoas não vão eleger Chico França prefeito de Itabuna para governar para a direita, para os bolsonaristas. O prefeito é eleito para governar para a comunidade como um todo. Assim também acontece com o presidente e com o governador. Todavia, a gente tem recebido algumas informações de perseguição a que estão submetidos, por exemplo, o prefeito de Bué-Arema, o Vinícius Bran, que é do União Brasil, e a prefeita de Eunápolis, que é do União Brasil. Eles estão reclamando que o governo do Estado e o governo da União abandonaram esses municípios, que por eles serem de partido de oposição, eles não estão contribuindo para facilitar a administração dessas cidades. Você não acha que o Chico França pode incorrer nessa vulnerabilidade? Você não acha que o Chico França, uma vez eleito pelo PL, com um discurso contra o PT, vai ter que enfrentar o acirramento de uma disputa e, sobretudo, do menosprezo de verbas e de obras dos governos do Estado e da União? Ou o próprio recuo do município é suficiente? Que na verdade, uma informação contrária ao que todos dizem, que o dinheiro próprio é insuficiente para a administração pública municipal. Olha, nenhum dinheiro é insuficiente. A gente sabe muito bem que... A gente vê a história das pessoas que trabalham na situação informal, às vezes ganham 1 salário, 2 salários mínimo por mês. Essas pessoas simples. E essas pessoas prosperam. Por que prosperam? Porque essas pessoas administram com seriedade os seus recursos. Não fazem compromisso além da que sua mão pode alcançar. E Chico França é um vitorioso. Chico França veio de lá de baixo. É um cara simples, hoje é engenheiro, é um cara bem quisto na cidade, tanto é que é candidato a prefeito. E Chico França demonstra essa capacidade de gerir os seus recursos particulares. Imagine gerir os recursos públicos, que deve ser bem maior do que os seus recursos que ele tem hoje como um homem bem sucedido. Então nós acreditamos que Itabuna precisa de um administrador
de um administrador que saiba gerir os recursos da cidade e não colocar esses recursos de forma frívola perante a sociedade, mas gerir esses recursos com seriedade. Itabuna precisa de, eu vejo com 3 coisas principais dentro da administração de Itabuna: saneamento, segurança, saúde, e eu coloco mais uma, a educação, porque a educação já tem a verba própria. E por que a educação está nessa situação, se tem verba própria? Positivo. Carlos, nós sabemos que sem Bolsonaro em Itabuna, a perspectiva de Chico França ser eleito não é muito promissora. Como é que está a possibilidade de Bolsonaro via Itabuna falar para os itabunenses e pedir voto para o Chico França? Chico teve uma reunião esse final de semana em Salvador. Ainda não sentamos com ele para conversar sobre o assunto, mas certamente nós teremos boa notícia. Mas eu digo o seguinte: independente da vinda ou não de Bolsonaro a Itabuna, se o eleitor de Itabuna compreender o momento que nós estamos vivendo, nós vamos eleger Chico França como o prefeito da cidade. Porque Chico França realmente representa a oposição a todo esse aparato aí que está aí. Sim, Carlos, mas repare bem, de todas as prefeituras que estão com candidaturas do PL na Bahia, são parece que 35, 36, Itabuna é a maior. De todas as cidades com prefeiturável do PL, Itabuna é maior. Itabuna é uma cidade ponto convergente regional. Em torno de Itabuna circulam mais de 3 milhões de eleitores. É a maior cidade do sul da Bahia. É a maior cidade do sul e extremo sul da Bahia. Você não acha que Bolsonaro não vindo a Itabuna vai dificultar um pouco as pessoas entenderem a candidatura de Chico França como bolsonarista? Eu, no meu entendimento, a não participação de Bolsonaro num ato aqui em Itabuna vai significar um momento de ingratidão. Eu tenho essa teoria. Você vê dessa forma também? Eu acho que é imprescindível a vinda de Bolsonaro. Você concorda comigo? Realmente, é imprescindível não só para Itabuna, mas para toda a região sul e extremo sul da Bahia. Porque a gente vê o seguinte, que na eleição de 2022, Buerarema, se eu não me engano, Teixeira de Freitas, né? Foi Luiz Eduardo Maga. Foram 4 cidades. 4 cidades da Bahia que Bolsonaro ganhou. Então, inclusive Itabuna. Inclusive Itabuna. Então a gente tem que ver o seguinte: é necessário a vinda dele aqui. Se ele quer ampliar o projeto para 2026, é necessário que Itabuna seja referência. E eu tenho certeza, se ele der prioridade, eu acho que essa conversação está sendo direta entre Chico França, que é o presidente do partido. A informação que a gente tem é que está certa a vinda dele para Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas, me parece que Salvador, Feira de Santana. E eu tenho certeza que se o Bolsonaro pisar aqui dentro da cidade de Itabuna, nos próximos dias ou nos próximos meses, a gente vai ter um grande movimento, muito maior do que aquele movimento que aconteceu com o PT, com a vida de Lula aqui naquela época. Positivo. Porque hoje, como diz, o Brasil acordou, o grande gigante acordou. E nós queremos aquelas pautas antigas de quando o Brasil chegou à sua emancipação. Liberdade. Em resumo, para ordem e progresso. Ordem e progresso. Então, em resumo, para encerrar o nosso bate-papo de hoje aqui. Com Bolsonaro em Itabuna, a candidatura de Chico França se desenvolve, cresce. E o mote, o foco da campanha de Chico França será: se você é direita, vota em Chico França. Se você é esquerda, vota, por exemplo, em Augusto. É essa a temática? Com essa resposta a gente se despede. Não é que se você é direita, embora esse é o contexto. Se você quer o melhor para Itabuna, você quer seriedade para Itabuna, você quer saúde de verdade, você quer segurança, projetos para melhorar a cidade, vote Chico França. Agora, se você não pensa nessa mesmice que está aí, nesse continuismo, porque eu digo para você, Val, o último prefeito que nós tivemos de verdade aqui em Itabuna chamou-se quem? O Baldo Dantas. De lá para cá, nós só tivemos enganadores, que prometem e não fazem. E eu acredito que Chico França, a campanha de Chico França e Chico França prefeito, vai retomar aquele projeto de Ubaldo Dantas, da gente ter um processo de seriedade na administração pública. O que o povo colhe, é o que o povo planta, é o que o povo colhe, não é isso? Então, se a gente quiser uma melhora de verdade para Itabuna,
Vamos votar em Chico França. Vamos dar oportunidade àquele que realmente, na sua vida particular, já demonstra o progresso desta cidade. Valeu. Parabéns para tudo, agradeço. Eu queria dar meu agradecimento pela essa oportunidade. Agradecer à cidade de Itabuna também, que está antenada com essa eleição. E fique certeza, nós só temos duas candidaturas. A única candidatura de oposição de verdade é a candidatura de Chico França. O resto são todos do mesmo grupo. Valeu, Carlos. Obrigado, querido, pela sua participação. E obrigado a todos vocês que sempre nos prestigiam com audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.